Meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico, nossa reunião de oração dessa tarde, e eu os convido a que leiamos Deuteronômio capítulo 16, do versículo 18 até o versículo 22. Deuteronômio 16, do 18 ao 22. A palavra do Senhor nos diz assim: Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não estabelecerás poste ídolo plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Nem levantarás coluna, a qual o Senhor teu Deus odeia. Deus determina aqui já, no que nós vamos ver nos livros seguintes de Josué e de Juízes, a instituição dos juízes, que também eram generais de guerra, lideravam o povo nas batalhas, mas que também julgavam o povo. Sempre onde há um relacionamento, não vou chamar de aglomeração, mas um convívio social, vamos dizer assim, sempre haverá conflitos. Desde a família, que é o primeiro núcleo social, até as grandes sociedades, passando pela igreja, sempre há conflitos, a possibilidade de conflitos. Então, há necessidade de que causas sejam julgadas, mas julgadas sempre com sabedoria. E a recomendação que a palavra de Deus nos faz é justamente essa, que tenhamos sempre sabedoria em julgar as causas que nos vierem às mãos. É muito importante, meus irmãos, entender que justiça é diferente de lei. Nem toda lei é justa. E nem sempre a verdadeira justiça está na lei. Nós vimos há um tempo atrás a questão apresentada pelas filhas de Zelofeade. Um homem justo, temente ao Senhor, que morreu. E não tinha nenhum filho homem para herdar o patrimônio. Suas filhas eram moças, solteiras. Segundo a lei, elas morreriam de fome, por abandono. Elas não teriam do que se sustentar. Elas foram questionar Moisés e dizer: olha, isso não é justo. E isso está na lei. O que a lei determina? Que o patrimônio do nosso pai seja passado para um dos seus irmãos. Mas e nós? Como vamos ficar? Nós não temos maridos que nos banquem. Nós não podemos, segundo a lei, herdar. Nós não temos ninguém que nos mantenha. Então, nós estamos sentenciadas à morte. E a palavra de Deus diz que Moisés ainda foi consultar o Senhor, e o Senhor disse o que a Moisés? As filhas de Zelofeade disseram o que é justo. Ou seja, não está na lei, mas é justo. Porque o objetivo da lei é sempre, ou melhor, o objetivo da justiça é sempre garantir a vida. E nem sempre a garantia da vida está na lei. Mas na justiça, à luz dos olhos de Deus, a garantia da vida, ela precisa ser o alvo, a meta, o objetivo. E aqui ele fala e faz observações a respeito de como devem ser esses juízes. Eles devem ser homens sábios, né? Que diz o texto da palavra do Senhor, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor, teu Deus. Ou seja, homens justos, mais do que observadores da lei, homens que sejam justos. Justiça sempre como garantia da vida.
A lei nem sempre é justa, mas o nosso objetivo é muito mais do que cumprir a lei, é garantir a vida. Nos lembrando aí que o nosso Jesus, ele se entregou ao poder da morte, para que a lei fosse cumprida e a nossa vida fosse garantida. Então Jesus lá atrás ofereceu a vida dele em sacrifício para que a nossa vida fosse garantida, a nossa salvação e a nossa vida eterna fosse garantida. Então, este é o objetivo de se ter justos juízes que julguem o povo. A segunda questão, meus irmãos, apresentada aqui a partir dos versículos 21 e 22, diz: Não estabelecerás poste ídolo plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Nem levantarás coluna a qual o Senhor teu Deus odeia. Era hábito naqueles dias, né, que o povo adorasse uma divindade cananeia, chamados postes ídolos, né, que era chamada de Aserá. Aserá foi assumida por muitos povos ali, era uma divindade cananeia, como eu disse, né? Então muitos, inclusive entre o povo de Deus, acabaram o quê? Por colocar ao lado do altar do Senhor o poste ídolo, ou aquele objeto de idolatria que servia como objeto para a prestação de culto a Aserá, essa divindade cananeia. Nós vamos ver que na história de Gideão foi um dos juízes, nós vamos ver lá na frente depois a história de Gideão. Gideão foi um desses juízes que, quando foi chamado por Deus, a primeira providência, ele arrancou de dentro da casa dele o poste ídolo que o pai dele havia colocado lá, né? E aí ele teve um problema seríssimo com o pai dele. Então ele começou ali o seu ministério por dentro da sua casa, arrancando a idolatria de dentro da sua casa. Para que ele pudesse ser um servo do Senhor, ele precisava servir fielmente somente a Deus, dar testemunho disso. E de que maneira? Dar testemunho disso, livrando-se do poste ídolo que havia sido plantado no altar do Senhor pelo seu pai. Então, meus irmãos, para servir ao Senhor, é preciso arrancar os velhos hábitos da nossa vida, é preciso arrancar de nós os velhos costumes, a velha forma de viver, a velha forma de pensar, os ídolos que estão lá disputando espaço com Deus no nosso coração, os sentimentos, né, os desejos mundanos que estão disputando com Deus espaço no nosso coração. Tudo aquilo que não pertence a Deus, que não provém de Deus e que estão lá presentes na nossa vida, disputando o espaço do Senhor no nosso coração, né? Então eu preciso arrancar o poste ídolo do meio do altar, de frente do altar do Senhor, para que a nossa comunhão com o Senhor seja plena e verdadeira. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que a sua palavra traga paz ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela oportunidade, Santo Deus, de lê-la. E te pedimos, ó Deus, nessa hora, que tu faça-nos justos, muito mais do que cumpridores da lei, mas que nós sejamos justos. Justos, ó Deus, levando em consideração uma justiça que nos aponta para a vida, que é e que precisa ser em todo tempo garantidora da vida. Ó Deus, cuida de nós, dando-nos paz. Ó Deus, olha por nós, toma a nossa vida nas tuas mãos, Senhor Deus, que nós possamos limpar o nosso coração e esvaziá-lo de tudo aquilo que não provém de ti. Possamos arrancar todo poste ídolo e todo símbolo de idolatria das coisas passadas, das coisas que deveriam ter ficado no mundo, mas com as quais nós acabamos por nos acostumar e nos acomodar. Abençoa-nos, ó Pai, agora e dá-nos a tua paz. Atende, Senhor, a nossa oração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.